Olá e boas-vindas a mais uma exploração. É excelente ter a companhia de cada pessoa que nos ouve hoje para um mergulho profundo, absolutamente fascinante. A nossa missão nesta análise é explorar o vasto e crescente universo do Citizen Developer, ou, em bom português, o desenvolvedor cidadão. E é um prazer estar aqui de novo. Esse tópico é daqueles que parecem restritos ao pessoal de tecnologia, mas que, no fundo, afeta todo o mercado, né? Com certeza. E para isso, nós vamos analisar um material de treinamento incrivelmente detalhado sobre ferramentas que estão, de fato, redefinindo o jogo. As plataformas no-code e low-code, ou seja, sistemas sem código e com pouco código. Pode parecer um tema de bastidores, mas a verdade é que isso está reescrevendo as regras de como os negócios operam para todo mundo. Certo? Vamos empacotar isso? Vamos lá. Porque, o contraste entre a programação tradicional e essa nova era é brutal. E as notas que estamos examinando começam justamente ilustrando a dor do modelo antigo, a dor do código clássico. E olha, é uma dor muito real. O autor desse material de origem não é nenhum novato no assunto. Nós estamos falando de um veterano da engenharia de software que, ao longo de toda a sua carreira, teve que aprender e trabalhar com cerca de 30 linguagens de programação tradicionais diferentes. 30 linguagens? Nossa, é muita coisa. É insano. E ele traz uma perspectiva muito crua de quem viveu nas trincheiras da indústria, sabe? Tem uma regra não dita entre os programadores que ele faz questão de destacar nas notas. Se alguém consegue escrever apenas 10 linhas de código tradicional, sem cometer absolutamente nenhum erro, essa pessoa é considerada excepcionalmente talentosa. 10 linhas parece tão pouco, porque é tão difícil escrever um bloco tão pequeno de código sem errar logo de cara. O que é fascinante aqui é o nível de punição que a sintaxe tradicional impõe. Na programação clássica, o desenvolvedor está lidando com uma mistura bem meticulosa de letras, números e sinais de pontuação. Um simples ponto e vírgula esquecido no final de uma linha... Ou um parêntese sobrando, né? Exato, um parêntese que não foi fechado corretamente, isso é o suficiente para quebrar o sistema inteiro. E, tradicionalmente, isso tudo é feito em uma interface de linha de comando. É só imaginar aquela tela preta clássica, com um cursor piscando, onde a pessoa precisa digitar instruções exatas para a máquina, sem nenhuma ajuda visual para guiar o processo. E o processo não termina na digitação, certo? Porque as notas mencionam que o ciclo de entrega de software é exaustivo, não é só escrever e pronto. Longe disso. Depois de escrever, a pessoa precisa testar. E então vem a fase de compilar esse código. Que é a tradução para a máquina, certo? Isso. Compilar em termos simples é traduzir aquele texto que o humano escreveu para a linguagem binária, que é o que a máquina realmente entende. E se houver um errinho minúsculo, o processo inteiro falha. O programador tem que voltar para aquela tela preta, caçar o erro no meio do texto, corrigir e tentar compilar de novo. E se passar nos testes, ainda tem a configuração de toda a infraestrutura para colocar isso no ar. O material destaca que levar dias inteiros apenas para escrever e validar um bom pedaço de código não é uma exceção, é a norma da indústria. É um trabalho de precisão absurda e consome muito, muito tempo. E é aí que o material introduz a grande virada da nossa discussão de hoje. O autor confessa que foi justamente essa lentidão tão frustrante que o atraiu para o movimento no-code e low-code. É a promessa de construir soluções de forma rápida e principalmente visual. A analogia que ele usa nas notas é genial. Ele diz que operar essas novas ferramentas deveria ser tão intuitivo quanto montar um slide de PowerPoint. Essa é uma excelente forma de visualizar a coisa toda. Em vez de encarar a tela preta e digitar dezenas de linhas de código para, digamos, criar um formulário de cadastro, a pessoa simplesmente usa um mouse. Arrastando os elementos pela tela. Exatamente. É o famoso sistema de arrastar e soltar, o drag and drop. Tem um menu com componentes visuais na lateral da tela, a pessoa vai lá, seleciona uma caixa chamada campo de texto, arrasta para o centro da interface, solta e pronto. A interface gráfica já faz o trabalho pesado por trás. Mas espera, só para deixar isso bem claro para quem nos escuta. Isso quer dizer que o código deixou de existir nessas plataformas, a programação simplesmente sumiu no ar? Essa é a grande questão que gera confusão. E é crucial a gente esclarecer. Não, o código não desapareceu de forma alguma. Ele continua lá, trabalhando arduamente.
Escondido, né? Escondido nas engrenagens. A grande diferença é a camada de abstração. O usuário final agora atua em um nível muito acima da sala das máquinas. O código está sendo escrito nos bastidores, em tempo real, enquanto a pessoa arrasta os componentes visuais pela tela. E, na maioria das vezes, isso é orquestrado por algoritmos de inteligência artificial ou por automações bem sofisticadas da própria plataforma. Ou seja, a pessoa continua definindo a lógica do que o sistema tem que fazer, mas não precisa mais sujar as mãos com aquela sintaxe rigorosa e punitiva. Perfeito. É exatamente isso. E o impacto disso parece ser gigantesco para o mercado como um todo, porque isso democratiza a criação de software. Se não é mais necessário ser um gênio que domina 30 linguagens de programação, profissionais de outras áreas, tipo marketing, finanças, o pessoal de recursos humanos... Sim, o pessoal de negócios. Eles mesmos podem começar a construir suas próprias ferramentas de trabalho. E é daí que surge aquele conceito central do material, o desenvolvedor cidadão. Precisamente. O desenvolvimento de software deixa de ser um monopólio isolado do departamento de TI. Isso muda completamente a dinâmica de resolução de problemas dentro de qualquer empresa. A pessoa que sente a dor do processo no dia a dia é a mesma que cria a solução. Para a gente materializar como isso funciona na prática, as notas do autor nos levam a um tour muito bacana pelas principais plataformas do mercado. E a primeira parada é a pioneira nessa filosofia toda, a Salesforce, um nome de peso no mercado corporativo. Sim, e o material lembra que ela foi lançada lá atrás, em 2008. E a premissa central sempre foi permitir a criação de soluções de negócios sem precisar escrever código. Embora o material faça a ressalva de que ainda existe uma linguagem de fundo disponível para quem precisa de customizações muito extremas, o dia a dia da ferramenta é totalmente focado na acessibilidade. As ações que o autor descreve são coisas simples. Preencher formulários, apontar o mouse, clicar, arrastar e soltar. Mas o autor também lista alguns componentes bem específicos desse ecossistema da Salesforce nas notas. Ele fala sobre o Salesforce Lightning, a App Cloud Platform e o Flow Builder. Como é que essas três peças se encaixam para formar o ambiente de trabalho do desenvolvedor cidadão? Vamos desmembrar isso por partes. O Salesforce Lightning é essencialmente um construtor de aplicativos com um foco muito forte na transição entre dispositivos. Ele permite que o trabalho criado em uma interface de computador, na versão desktop, seja traduzido de forma muito visual e direta para um aplicativo de celular. Sem precisar refazer tudo do zero. Exato. O usuário não precisa reescrever o programa inteiro para lançar a versão mobile. Já a App Cloud é a infraestrutura de nuvem da plataforma. É o lugar onde esses aplicativos são construídos e hospedados, garantindo que tudo funcione online de forma estável, sem que a empresa precise comprar servidores físicos. Certo. E o Flow Builder? Pelo nome a gente imagina a construção de fluxos. Mas como isso se traduz no uso diário sem código? O Flow Builder é onde a mágica da lógica de negócios acontece de forma puramente visual. Imagina que uma equipe de RH precise criar um processo de aprovação de despesas de viagem. Em vez de programar isso linha por linha numa tela preta, o usuário abre uma tela que se parece muito com um fluxograma de quadro branco. Ah, entendi. Aqueles diagramas de blocos. Isso. Ele arrasta um bloco que diz receber nota fiscal. Aí ele puxa uma seta com o mouse, conectando a outro bloco que diz se o valor for maior que R$ 1.000, enviar e-mail para o gerente. Toda essa lógica condicional, aqueles famosos se isso, então aquilo da programação, são desenhados de maneira 100% visual. É incrivelmente poderoso para automatizar o trabalho burocrático e repetitivo. Ficou muito claro. Mas o material não para por aí com a Salesforce. Tem um salto evolutivo mencionado nas notas. Não se trata apenas de arrastar caixas de fluxo. Há uma camada pesada de inteligência artificial que o autor enfatiza bastante nessa parte do texto. Tem sim. E se conectarmos isso ao cenário geral, o verdadeiro divisor de águas da Salesforce não é apenas ser um banco de dados gigante de CRM, de gestão de relacionamento com o cliente. O autor destaca uma ferramenta chamada Einstein Automate. O Einstein Automate. Isso. Nós estamos falando da injeção de inteligência artificial de ponta para potencializar todo esse ecossistema.
Quando essa IA é acoplada aos aplicativos móveis, à nuvem e àqueles fluxos de trabalho do Flow Builder, o sistema ganha vida. Ele deixa de ser um arquivo estático onde as pessoas só inserem dados e passa a ser um sistema proativo. Proativo em que sentido? O que ele faz sozinho? A inteligência artificial consegue observar os padrões de comportamento dos dados, prever quais clientes precisam de mais atenção naquela semana, sugerir os próximos passos para a equipe de vendas e até automatizar rotinas inteiras sem que o desenvolvedor cidadão precise configurar cada pequena regra manualmente. A IA já entende o que precisa ser feito. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque logo após elogiar toda essa robustez tecnológica da Salesforce, o autor faz uma pequena confissão nas notas. Ele admite que a próxima plataforma da nossa exploração de hoje é, na verdade, a sua grande favorita do mercado, o Microsoft Power Apps. O ecossistema da Microsoft é um colosso. E ele lista os motivos dessa preferência, detalhando a riqueza das ferramentas. Ele menciona a plataforma de inteligência de negócios, que é o Power BI, o sistema de fluxo de trabalho para automação de tarefas e o que ele chama de coração visual da coisa toda, o Power App Studio. O que exatamente acontece dentro desse estúdio? O Power App Studio funciona como o verdadeiro ateliê do desenvolvedor cidadão dentro do ambiente da Microsoft. É a tela limpa, o Canvas, onde a pessoa projeta a interface de aplicativos móveis ou para tablets corporativos. A grande vantagem que o autor enxerga ali, e o motivo do favoritismo dele, é a familiaridade do design. Familiaridade para quem já usa o Windows e o pacote Office, né? Exatamente. Para qualquer profissional que já passou anos criando apresentações no PowerPoint ou planilhas complexas no Excel, a curva de aprendizado no Power App Studio é muito, muito suave. A lógica de organizar botões, caixas de texto e galerias de imagens na tela segue uma filosofia visual que o usuário corporativo já conhece intimamente. Faz todo sentido. Mas e sobre o funcionamento por trás dessa tela bonita? As notas destacam bastante a infraestrutura de servidores da Microsoft para sustentar isso. O autor cita o Azure e usa o termo ambiente serverless. Como a gente traduz isso para a nossa audiência que não é da área de engenharia de computação? É uma ótima pergunta. O Azure é basicamente a plataforma global de computação em nuvem da Microsoft que hospeda todos esses aplicativos criados no Power Apps. Quando o autor usa o termo serverless, que significa sem servidor, a gente precisa ter cuidado com a tradução literal. Não quer dizer que os servidores físicos, aquelas máquinas de metal, deixaram de existir no mundo. Eles ainda estão em algum lugar. Com certeza, em galpões gigantes da Microsoft. Mas o termo serverless significa que, do ponto de vista da empresa que está criando o aplicativo de negócios, ela não precisa mais comprar, configurar, resfriar e fazer a manutenção de uma sala de servidores própria. A Microsoft gerencia toda essa infraestrutura pesada de forma invisível. O aplicativo simplesmente roda na nuvem e ganha escala conforme a necessidade da empresa aumenta. A preocupação técnica some da frente do usuário. Mas, segundo o autor, o que realmente faz o Power Apps brilhar no mundo dos negócios, aquele detalhe de ouro que garante o seu favoritismo nas anotações, é a integração nativa com o Office 365. Sem dúvida alguma. E essa integração ataca um dos maiores pesadelos crônicos do mundo corporativo moderno, os chamados silos de informação. Para contextualizar para a nossa audiência, basta pensar na dor de cabeça que é ter que exportar dados de um sistema financeiro fechado, copiar tudo aquilo para uma planilha gigante no Excel, tentar montar gráficos manualmente e depois copiar e colar essas imagens em um slide de apresentação para uma reunião de diretoria. É um processo manual, arrastado e muito propenso a erros de digitação. E para perda de produtividade. E é justamente esse fluxo quebrado que a integração nativa da Microsoft destrói. Com o Power Apps, o desenvolvedor cidadão pode construir de forma visual um aplicativo que transita dados perfeitamente e de forma fluida entre todas essas ferramentas. Tudo no mesmo ecossistema. Isso. Pensa o seguinte. Uma atualização feita em um aplicativo pelo celular de um funcionário que está na rua fazendo uma vistoria pode atualizar automaticamente uma linha na planilha do Excel da equipe do escritório. Esse Excel, por sua vez, alimenta de forma instantânea um painel analítico no Power BI que já fica disponível dentro do Word ou do PowerPoint da diretoria.
Uau! Tudo em tempo real, então. Tudo em tempo real, de forma 100% automatizada e bidirecional. A informação flui sem barreiras entre os departamentos. Mudando um pouco de escala agora. O nosso mergulho segue para as plataformas que focam em necessidades corporativas ainda mais pesadas e complexas. O material nos apresenta, na sequência, a EPIAN. E, de acordo com as notas, a EPIAN também oferece um ambiente visual bem forte que eles chamam de Canvas Designer. Mas o autor destaca que o grande diferencial competitivo dessa plataforma para organizações de grande porte é o uso da automação robótica de processos, a famosa sigla RPA. Como a EPIAN mistura o low-code com essa robótica? A automação robótica de processos, ou RPA, é um conceito fascinante da tecnologia atual. O RPA não é um robô físico de metal sentado numa cadeira de escritório digitando num teclado. É um robô de software. O único objetivo do RPA é imitar as ações humanas enquanto interage com sistemas digitais. Dá um exemplo prático, ajuda bastante aqui. Claro, se um funcionário passa 4 horas do seu dia apenas abrindo e-mails de fornecedores, copiando números de faturas de arquivos PDF e colando isso em um sistema financeiro antigo, o RPA pode ser configurado para ler essa tela, clicar nos botões necessários e fazer essa transferência de dados na velocidade da luz, sem cansar e sem errar. E como isso entra na plataforma visual que o material cita? O que a Appian faz de forma muito brilhante no seu Canvas Designer é permitir que o desenvolvedor cidadão crie a interface moderna do seu aplicativo, focada no usuário final, ao mesmo tempo em que acopla esses robôs de software para fazerem o trabalho braçal e invisível por trás da tela. O aplicativo pede informação e o robô vai lá buscar nos confins do sistema da empresa. Isso se conecta perfeitamente com outro ponto que o autor menciona. Ele diz nas notas que a Appian se destaca fortemente na integração de dados complexos. Ele cita que grandes corporações sofrem com vários bancos de dados diferentes espalhados pela empresa e muitos deles são descritos ali como bancos de dados legados. Esse é um ponto vital para entender o mercado corporativo de grande porte. Organizações gigantescas e antigas raramente têm um sistema único e moderno rodando tudo. Elas têm camadas e décadas de acúmulo tecnológico. Um banco de dados legado é, essencialmente, um sistema antigo, talvez construído nos anos 90 ou no início dos anos 2000, que ainda guarda informações cruciais para a operação da empresa, mas que é muito difícil de acessar, de integrar ou de modernizar sem quebrar tudo. E a Appian resolve isso. A força da Appian reside justamente na sua capacidade formidável de conectar essas fontes de dados díspares. A plataforma consegue buscar informações no sistema supermoderno de nuvem da filial em outro país e, no milissegundo seguinte, cruzar essas informações com os dados daquele sistema legado antiquado da matriz. Ela unifica tudo isso dentro do novo aplicativo construído visualmente no Canvas Designer. E faz isso mantendo a segurança e a escalabilidade, suportando milhares de funcionários acessando ao mesmo tempo sem o sistema engasgar. É uma verdadeira ponte entre o passado e o futuro da TI das grandes empresas, realmente. E por falar em infraestruturas gigantescas, nós chegamos à última parada do nosso tour de plataformas detalhadas no material de hoje, o ServerNow. Segundo as anotações do treinamento, essa é uma ferramenta construída sobre uma base chamada Now Platform e vem ganhando popularidade no mundo corporativo em uma velocidade espantosa. O autor compartilha uma anedota bem reveladora sobre o seu próprio local de trabalho nas notas. Ele relata que a empresa onde atua implementou o ServerNow muito recentemente e, historicamente, no meio corporativo, o ServerNow é muito famoso por ser aquele sistema clássico de gerenciamento de serviços. É, a plataforma onde as pessoas abrem tickets para pedir suporte, né? Exatamente. É o lugar onde você entra para relatar problemas no computador para a TI, pedir um reparo na instalação do prédio ou fazer solicitações formais aos recursos humanos. É visto por muitos quase como o balcão central de reclamações e solicitações formais de uma empresa. Pois é. Mas a anedota do autor mostra que a flexibilidade dessa nova geração de low-code mudou tudo.
A equipe dele não está usando a Now Platform apenas para organizar a fila de conserto de notebooks quebrados. Eles usaram as ferramentas visuais da plataforma para construir, praticamente do zero, um sistema de gestão de aprendizagem, um LMS inteiro para a empresa. Eles pegaram um sistema que era tradicionalmente focado em tickets de suporte e o moldaram arrastando e soltando componentes para criar um portal completo de educação corporativa para os funcionários. Essa história sintetiza perfeitamente o momento tecnológico em que estamos vivendo hoje. Ela prova de forma cabal que essas ferramentas não são mais apenas aplicativos de nicho, voltados para resolver um único problema. Elas são plataformas fundacionais. E o material fornece um motivo técnico pelo qual o ServiceNow consegue oferecer essa maleabilidade toda. O autor ressalta que a plataforma tem a inteligência artificial e a capacitação de automação no seu núcleo absoluto, no que ele chama de coração do sistema. Mas como isso se difere de simplesmente ter a IA como um recurso extra, como um botão a mais na tela? Faz absolutamente toda a diferença na arquitetura. Quando a IA está no núcleo, na base de tudo, ela não é apenas um assistente virtual que sugere correções de texto em um formulário. Ela é um motor principal que ajuda a orquestrar de forma inteligente como os dados fluem de um departamento para o outro, como os formulários se comportam dependendo de quem está acessando e como processos complexos se automatizam sem intervenção humana. É uma estrutura viva. Exato. O que o ServiceNow demonstra, e que ecoa profundamente em todas as outras plataformas que analisamos hoje, é a substituição definitiva do modelo engessado de software do passado. Antigamente, as empresas compravam um software de prateleira caríssimo e eram forçadas a adaptar todos os seus processos internos e a cultura da empresa para se encaixar na forma restrita como aquele software funcionava. Se o software de TI só fizesse tickets, a empresa só faria tickets e ponto final. E ponto final. Mas hoje, com essa infraestrutura altamente maleável baseada no paradigma sem código e pouco código, a lógica se inverteu. São as equipes de negócios que esculpem a tecnologia para se adaptar exatamente ao formato dos seus problemas e processos, sem precisar implorar para uma equipe de engenharia central autorizar, priorizar e codificar cada nova ideia do zero. Então, o que tudo isso significa para o grande esquema das coisas? Resumindo a jornada que as notas deste material nos proporcionaram hoje, estamos testemunhando uma transição histórica no ambiente de trabalho. Deixamos para trás a exclusividade das linhas de comandos complexas, daquela sintaxe implacável e dos dias gastos caçando pequenos erros de pontuação na tela preta. Entramos, de fato, em uma nova realidade definida por componentes visuais amigáveis que podem ser arrastados e soltos por qualquer profissional. Tudo isso sendo ancorado por motores de inteligência artificial, trabalhando incansavelmente nos bastidores. Nós vimos isso na proatividade impressionante do ecossistema Salesforce com o Einstein Automate. Vimos a eliminação total dos silos de informação com a integração fluida entre o Power Apps e o pacote Office 365. Exato. Nós exploramos também a força bruta da automação robótica e da integração daqueles bancos de dados legados antiquados com a Appian. E, por fim, constatamos a flexibilidade transformadora do ServiceNow, que é capaz de virar um sistema formal de suporte do avesso para criar plataformas educacionais vibrantes. O significado prático e mais profundo dessa análise de hoje é que o desenvolvimento de software sofreu uma mudança de categoria. Ele deixou de ser uma disciplina isolada e puramente técnica, restrita aos engenheiros, para se transformar em uma habilidade essencial de negócios. As ferramentas discutidas hoje entregaram o poder de criação nas mãos de quem realmente vive os problemas e as dores da empresa no dia a dia. O profissional de linha de frente. Isso. O desenvolvedor cidadão é esse novo profissional empoderado. Ele entende a dor específica do seu departamento e agora ele mesmo possui o ferramental necessário para construir a própria cura, moldando a infraestrutura digital da empresa de baixo para cima. É um impacto organizacional revolucionário em todos os sentidos. Contudo, ao analisarmos o panorama completo dessas fontes, isso levanta uma questão importante, uma provocação sobre o longo prazo que eu acho que vale a pena a gente debater.
Se nós estamos, como sociedade corporativa, delegando a escrita do código fundamental para essas interfaces visuais super amigáveis e para a inteligência artificial, o que nos aguarda daqui a algumas décadas? Quando os sistemas mais primários precisarem de evoluções profundas, será que nós enfrentaremos uma crise de conhecimento? É um ponto de atenção enorme. Pois é. Corremos o risco de perder a compreensão rudimentar de como a nossa própria infraestrutura tecnológica funciona na sua raiz mais profunda, já que a imensa maioria das pessoas no futuro só saberá arrastar componentes visuais prontos. Ou, olhando para um ângulo um pouco mais otimista, será que essa automação pesada do código de base é apenas a libertação final da mente humana? Talvez, ao não precisarmos mais nos preocupar com a sintaxe meticulosa e com a lógica repetitiva de baixo nível, a humanidade fique finalmente livre para focar toda a sua capacidade cognitiva e energia em resolver categorias de problemas totalmente novos e infinitamente mais complexos. Essa é uma dualidade fantástica para se refletir. Será o esquecimento gradual da nossa base tecnológica ou o grande salto para o próximo nível de complexidade criativa? É uma provocação que vai muito além das configurações de qualquer aplicativo moderno, tocando no próprio papel da mente humana no futuro do trabalho e da inovação. E é com essa reflexão profunda que encerramos a nossa análise de hoje. O universo do desenvolvedor cidadão e das plataformas sem código é imenso, acelerado e já é a realidade de muitos ambientes corporativos ao redor do mundo. Fica o nosso agradecimento sincero a cada pessoa que nos acompanhou em mais esta exploração. A tecnologia e as ferramentas podem mudar radicalmente de uma década para outra, mas a curiosidade em entender como elas reescrevem o nosso mundo deve ser sempre a nossa principal bússola. Até o nosso próximo encontro e continuem sempre questionando o que vem pela frente.